mais delongas, desejando realmente que seja profícuo esse nosso encontro, nós convidamos o nosso querido irmão, trabalhador do movimento espírita, Davi Menezes. Boa tarde, Davi. Boa com muita tarde, satisfação que nós temos, a partir desse momento, você conosco, trazendo esta visão da interexistencialidade na conotação do direito. E para apresentar o nosso querido Davi, nós diríamos que ele é evangelizador infanto-juvenil, palestrante espírita, trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Allan Kardec, em Floriano, Piauí, membro da ABAME e administrador do perfil @Semeador Espírita no Instagram e no Facebook, bem como o canal Davi Menezes, o Semeador Espírita, no YouTube. Então, a partir de agora, teremos Davi na nossa sala. Muita paz, que Jesus lhe abençoe, Davi. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande receber esse convite, poder participar com todos aqui no Congresso Espírita da Bahia, na modalidade virtual, nessa nova etapa da nossa vida em que estamos cada vez mais próximos, apesar de distantes fisicamente. Isso possibilita uma maior confraternização, uma maior troca de experiência e uma maior interação com as pessoas das mais diversas localidades do nosso país. Eu peço a compreensão de todos para eu poder falar um pouco mais lentamente, de modo a possibilitar o trabalho da nossa intérprete de Libras, e assim podermos levar nossa mensagem também aos nossos irmãos privados da audição, que merecem o nosso respeito e admiração. Então, tentarei conduzir aqui de uma maneira um pouco mais vagarosa, digamos assim, mas com objetividade, para alcançarmos esse objetivo também. Uma parte que me toca diz respeito à relação com o direito, devido à minha área de formação ser jurídica, quero apenas iniciar essa exposição da melhor maneira que eu posso encontrar, que é bebendo na fonte da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, melhor dizendo, e lembrando do grande filósofo Sócrates. E conforme relatado na apologia redigida pelo seu ilustre discípulo, Platão, durante seu julgamento, Sócrates falou o seguinte: Atenienses, recear a morte não passa de julgar ser sábio e não sê-lo, dado que significa pensar saber aquilo que não se sabe. E, em verdade, ninguém sabe se, por acaso, ela não seja o maior de todos os bens que podem ser dados ao homem. E, contudo, receiam-na como se soubessem que ela é a maior das desgraças. O que o grande filósofo quer deixar claro aqui é que nós tememos muito a morte, mesmo sem sabermos se a realidade que nos aguarda é melhor ou pior do que a em que nos encontramos. O Espiritismo nos dá a convicção de que essa realidade pode ser melhor ou não, conforme nós conduzamos a nossa vida aqui no mundo material. De todo modo, nos esclarece também que, através dessas vivências interexistenciais, através da pluralidade das vidas, das reencarnações, nós temos a chance de ir aparando as arestas que ainda trazemos no nosso íntimo, aquela parte de sombra que ainda encobre a luz que trazemos no nosso profundo ser. Afinal de contas, foi Jesus quem disse: brilhe a vossa luz, e que também falou que todos nós poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Dessa maneira, não temos por que duvidar desses nossos potenciais. E o Espiritismo, como a terceira revelação que é,
traz para nós a certeza da existência do mundo espiritual. E essa certeza não é questão de fé, mas de demonstração lógica e empírica. Lógica pela parte da filosofia espírita, e aqueles que a não conhecem ainda da maneira adequada, convidamos que iniciem o estudo pela leitura de O Livro dos Espíritos. De outro lado, a parte empírica, que atualmente já não é mais tão pesquisada como já foi outrora, encontrou amparo nos mais diversos e respeitados sábios da história da humanidade. Poderíamos declinar uma lista infindável de nomes respeitáveis nesse sentido, mas para não cansar os ouvintes e não perder grande parte do nosso tempo, que já é reduzido, limitar-nos-emos a citar apenas 3, que consideramos de mais emblemáticos, digamos assim. Charles Richer, que foi, inclusive, prêmio Nobel na época em que esteve aqui na Terra, embora não fosse espírita, seguidor dos ensinamentos de Kardec, ele era espiritualista e as suas pesquisas e comprovações demonstraram a todos que se dedicam ao estudo a certeza da realidade do mundo espiritual. Da mesma maneira, William Crookes, o grande químico inglês que descobriu o elemento tálio, que inventou a ampola de Crookes, recebeu da rainha à época a missão de dirigir-se à França, pois ele era contemporâneo de Kardec, para demonstrar que as manifestações espirituais não existiam, que a crença no espiritismo estava equivocada e fundada em fraudes e embustes. Então, William Crookes, como esse grande representante da academia inglesa, dirigiu-se junto com alguns auxiliares à França e empreendeu diversas pesquisas, inclusive com o grande médium de efeitos físicos chamado Daniel Douglas Home. E com ele realizou as pesquisas mais diversas para comprovar, por exemplo, a capacidade de Home levitar em grandes alturas, melhor dizendo. Há relatos, inclusive, de que ele chegou a sair do quarto andar de um prédio levitando e depois retornou diante de muitas pessoas e perante vários cientistas. Mas os potenciais de Home não se limitavam à levitação e também às mais diversas formas de efeitos físicos. William Crookes, após realizar todas essas pesquisas, não só com Home, mas com diversos médiums, retornou à Inglaterra dizendo à rainha que não só a existência espiritual era possível, como ela era uma realidade. William Crookes atestou cientificamente que o mundo espiritual existe. Arthur Conan Doyle, o famoso escritor e criador de Sherlock Holmes, respeitado também entre os acadêmicos da ciência e das letras, chegou inclusive a ser presidente da Federação Espírita Internacional. Apenas para referir esses 3 nomes, nós podemos levar em conta os seus depoimentos, as suas pesquisas, como embasamento para a nossa convicção, além do lado filosófico. Devemos destacar que muitas pessoas falam que os espíritos nunca voltaram para dizer como é o mundo espiritual. E daí percebemos o seu desconhecimento acerca dessa realidade. Porque diariamente, até hoje, nas mais diversas partes do mundo, entre as variadas religiões e mesmo em meios não espíritas, os espíritos comunicam-se a todo instante. Manifestam-se das mais diversas maneiras, evidenciando essa realidade da vida após a morte e, consequentemente, conclamando-nos a todos
para conduzirmos-nos com essa certeza da vivência interexistencial, que continua a nossa vida nos outros planos da existência, no mundo espiritual e ao longo também das várias encarnações. Assentada essa premissa e demonstrada a sua realidade, devemos então portarmos-nos de acordo com esta convicção, porque não podemos ser, além de hipócritas, incoerentes, de acreditarmos na realidade do mundo espiritual e levarmos a nossa vida como se ela não existisse. São muitos que, como dizia Jesus, falam Senhor, Senhor, mas mesmo assim não entrarão ainda no reino dos céus, porque apenas falam da boca para fora e não vivenciam esses sentimentos. O conhecimento espírita não lhe proporciona uma mudança de conduta e uma revisão de valores. Porque o conhecer do espiritismo não é apenas para acrescentarmos ao nosso cabedal de conhecimentos, mas, acima de tudo, para nos proporcionar a iluminação interior que deve ser sempre concretizada através da prática do bem e da caridade. Desse modo, ao educarmos os nossos filhos e todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, devemos tolher desde cedo quaisquer manifestações de orgulho e de egoísmo, conforme nos conclama o Evangelho segundo o Espiritismo, para que no futuro não percamos a chance de aproveitar a fase da infância e da pré-adolescência, que são os momentos mais propícios para a transmissão desses valores. Utilizando bem este período da educação da criança e do jovem, nós poderemos evitar muitas dores e muitos sofrimentos futuros e, consequentemente, evitar que essas crianças e adolescentes de hoje se tornem criminosos. Mas, digamos que essa fase passou de maneira perdida e esses indivíduos terminam recaindo no crime e precisam, então, deparar-se com as leis humanas. São levados às barras dos tribunais e conduzidos e condenados pela justiça com fundamento na legislação vigente. As leis são indispensáveis no atual estágio em que nos encontramos na Terra, porque a nossa sociedade ainda não avançou o suficiente para conseguirmos viver em harmonia independente destas leis. Então, o próprio Cristo lembrava que na casa do Pai há muitas moradas e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os magistrados e os demais operadores do direito devem procurar ver no infrator, no delinquente, não apenas um perverso, mas um ser em construção que pode ser melhorado. Porque todos nós somos filhos de Deus e não há preferidos entre nós. Deus ama ao pior criminoso aos nossos olhos da mesma maneira que ele ama a Jesus Cristo. E não, isso não é uma heresia. Porque Deus nos ama pelo que sabe que nós seremos, e não pelo que nós somos hoje. Ele sabe, e Jesus nos disse isso, como eu já falei aqui, que todos nós poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Dessa maneira, Deus muitas vezes se utiliza da dor, quando a pessoa não segue os seus ensinamentos apenas através do exemplo do amor de Jesus. E nesse ponto, entendemos necessário citar uma pequena passagem da obra Jesus e a Atualidade, do médium Divaldo Pereira Franco, através de quem Joana de Ângeles psicografou, dizendo: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais se encontre o lenitivo anelando por conquistas mais importantes.
Então, a dor, meus amigos, nós tanto procuramos evitar, em muitos casos, é a nossa irmã, como dizia Francisco de Assis, que vem nos despertar para a prática do bem, que vem nos chamar a atenção diante dos nossos equívocos. E já finalizando, por conta do nosso tempo que nos foi conferido, destacamos apenas que a preocupação do julgador, assim como do legislador e do poder executivo, deve ser em observar o indivíduo de maneira ampla, buscando a sua ressocialização. Não se trata aqui de um discurso vazio, afinal, já temos várias práticas no nosso país e no exterior de formas de execução da pena que, ao mesmo tempo em que levam o indivíduo a reparar, né, a pagar pelo erro que cometeu, também trazê-lo de volta à sociedade de maneira mais capacitada a viver em seu meio e de maneira mais produtiva. Citamos aqui, como exemplo, a experiência da APAC, que é um método de execução que iniciou em Minas Gerais e que já tem se espalhado pelo Brasil em vários estados, inclusive no exterior, proporcionando nada mais, nada menos do que a garantia ao preso, ao condenado, dos direitos que não lhe foram tolhidos, porque o condenado só perde a liberdade, mas ele deve continuar ali recebendo educação, oportunidade de emprego, assistência religiosa e muitos outros direitos. E a partir dessas garantias, percebemos que os condenados que saem dessa metodologia terminam tendo um índice de reincidência muito pequeno quando comparado com o caos que tradicionalmente acomete o sistema carcerário brasileiro. Então, meus amigos, é com essas palavras que finalizo a minha participação inicial nesse evento de hoje, cumprindo o tempo de 15 minutos que me foi conferido e agradecendo a atenção de todos e ao convite dos organizadores do evento. Muita paz. Está desligado o microfone, Suzy. Que bom estarmos aqui versando sobre essa interexistencialidade e a visão do direito, chamando, inclusive, você traz uma reflexão a respeito dos magistrados, né, que devem ter este olhar que ali está um ser, não meramente um corpo, né? Isso é muito interessante, muito obrigada. Estamos, com certeza, vibrando para que você continue nessa tarefa, né, entre o direito e a interexistencialidade. Jesus lhe abençoe. Estamos, depois dessa maravilha que foi o momento onde escutamos cada um de vocês, cada um trazendo a sua realidade, trazendo um novo, trazendo uma percepção. Depois dessa maravilha que foi o momento onde escutamos cada um. E é dessa forma que a gente agora vai pensar um pouco em conjunto. E eu trago uma reflexão para vocês, né? Que é a seguinte: se somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, a interexistencialidade é inquestionável. Logo, essa realidade impacta a existência independente da nossa vontade. Com essas considerações, que diferença faz ter consciência dessa realidade? E como, a partir dessa consciência, o nosso fazer cotidiano nas instituições, como aqui, como o doutor Davi, com Margarete, com Carlos Villarraga, com Sandra Borba, nas suas atividades cotidianas, na sua ação, muitas vezes profissional ou não, como que essa consciência influencia esse fazer. Fique à vontade para iniciar o comentário da questão. Renilda, eu penso o seguinte, que isso... Davi, você começou, então eu acho que seu microfone está fechado, não estamos te ouvindo. Não, está aberto, está ouvindo aí? Sou eu. Então sou eu.
Diga. Está ouvindo agora? Estou. Fui eu que estava. O problema foi comigo. Tudo bem. Então, a gente pode fazer uma comparação com a questão do clima, por exemplo. Nós estamos morando em uma cidade, aqui no Nordeste, né, no meu caso, no Piauí, que faz calor na maior parte do ano e no restante do ano pega fogo. Aí você vai decidir fazer uma viagem para o Canadá, por exemplo. O clima do Canadá, ele existe, independente de eu saber como ele é ou não. Se eu quiser fazer uma viagem para o Canadá, daqui do Piauí, sem me inteirar de como é o clima de lá, a chance de eu me dar mal lá é muito grande. Pode ser que quando eu chegar lá, dê uma sorte de, por acaso, naquele dia não estar tão frio, que é muito raro de acontecer. Mas o mais comum é que eu vá pegar lá um frio muito grande, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é se inteirar dos costumes e local para onde nós iremos viajar, as leis de lá, o clima, a cultura de um modo geral, para ao chegarmos àquele local conseguirmos nos adaptar da melhor maneira. Assim também é em relação à existência espiritual. O mundo espiritual ele existe para todos, porque na verdade não existe mundo, vários mundos, existe apenas um mundo só, com várias dimensões que se interagem. Independente de a gente acreditar nele ou não, ele vai continuar existindo. Agora, aquelas pessoas que não acreditam e não se preparam para esse mundo espiritual terão mais dificuldade de se adaptar ao ambiente. Não quer dizer que elas necessariamente irão sofrer lá, porque mais importante do que acreditar é colocar em prática o amor. Não adianta também a gente acreditar no mundo espiritual, acreditar nas comunicações espíritas e continuar vivendo de maneira egoísta, de maneira imediata. Enquanto outras pessoas que podem, por exemplo, até nem acreditar em Deus, mas praticar o amor, se dedicar ao próximo, tirar um momento de descanso para servir aquele que necessita, e vai estar atraindo para si a presença de amigos espirituais que irão lhe auxiliar nesse processo. O ideal é que consigamos conciliar as duas coisas, a fé com a prática, né? E aí sim estaremos verdadeiramente capacitados para ser bem recebidos no mundo espiritual e compreender bem a realidade de lá, sem nenhum tipo de sobressalto. Ok. Posso? Também agradeço a oportunidade de participar desse evento. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. A Margarete já tinha oportunidade de ter conhecido aqui na cidade de Floriano. Ela veio nos abrilhantar com uma palestra musical aqui, que nos tocou a todos. A Sandra também já tinha sido na palestra dela na Federação Espírita Piauiense. Agora o Carlos, acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer, o que é uma satisfação também para mim. E deixar o convite para os amigos que estão acompanhando, para que possam seguir nossas redes sociais, lá o @semeador espírita, no Instagram e no Facebook, e o nosso canal no YouTube, Davi Menezes, o Semeador Espírita. Inclusive, no canal tem um vídeo de uma palestra sobre justiça e espiritualidade, que pode servir para aprofundar o tema que nós conversamos aqui na tarde de hoje, no que diz respeito à área do direito. E agradecer a todos por essa oportunidade, lembrando que tudo que nós fizermos, pensarmos e todas as nossas ações devem sempre nos voltar para Deus e para nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom começo de noite a todos. Fiquem com Deus e muita paz.